obrigada por teres aceito o meu convite, tão bom. Eu gostava de vos pedir, quem nos estiver a ver, que por favor diga se consegue ouvir a Cristina. Cristina, olha, começas já por te apresentar. Agora sim. Por me apresentar, estão-me a ouvir? Pois, olha, eu sou a Cristina, trabalho há muitos anos com mães e bebês, que trabalho desde a gravidez, a amamentação, a amamentação tem as costas muito largas, porque abrange todos aqueles cuidados do recém-nascido, não é só pôr um bebê na mama, todas as questões também emocionais da mãe, das vivências do puerpério delas, e portanto, aqui gravidez, parto e pós-parto, no que as pessoas quiserem, estou disponível para responder a questões, para apoiar e para ir andando às vezes ao lado, não é? E Cristina, tu és uma pessoa muito especial na minha vida. Para quem não sabe, a Cristina foi a nossa doula durante a gravidez, no parto, fizemos parto em casa, e a Cristina é aquela pessoa que, quando eu tenho assim, alguma dúvida, é sempre a pessoa com quem eu falo, porque desde sempre me apaziguou muito, e na altura em que vivemos, eu penso muitas vezes nas grávidas que estão prestes a parir e penso, se eu na altura já tinha as minhas dúvidas, as minhas ansiedades e inseguranças e falava contigo, então imagina agora as grávidas, o que elas estão a passar, ou tento imaginar, não consigo, acho eu. E pensei, aliás, eu telefonei-te a perguntar, Cristina, qual é que é a tua opinião sobre estas alterações todas que está a acontecer? E depois, à medida que íamos falando, foi, ok, vamos fazer um direto sobre isto, porque eu acho que o que tu tens para dizer é tão reconfortante ao mesmo tempo e tu falas sempre de uma maneira que eu lembro que tinha às vezes uma dúvida ou um medo e quando falava contigo deixava de existir e portanto eu quero através desta nossa conversa transmitir isso às mães, a futuras mães que nos estejam a ver e pronto, e além disso tu também és consultora de lactação, portanto também tens muita coisa, também me tens ajudado muito nesse sentido e acho que nesta altura é pessoas como tu que acho que muitas grávidas têm muito a ganhar em ouvir-te. Acho que se calhar mais do que ouvir é ouvirem-se a elas. Eu se calhar posso ser o facilitador desse processo, não é? As respostas muitas vezes não estão nos outros, estão em nós e só precisamos de nos ajudar a descobrir esse caminho. Quando eu estive ali a falar e que nem a mão via, eu falei na tal personagem, no Nasreddin. Espera aí, mostra o livro outra vez, porque agora as pessoas já vão ver este. Um bocadinho mais para trás. Nasreddin. Aqui a história é Nasreddin e o seu burro. A história que eu estava a contar era Nasreddin e a peste. Portanto, se quiserem depois pesquisar quem é esta personagem, de onde é que vem, é interessante. Mas no início quando começou a história da pandemia e que se calhar todos nós estávamos um bocadinho mais assustados, não é? Tudo o que é novo e surgia tantas notícias. Houve uma amiga minha que me introduziu então aqui ao Nasreddin, que depois me fez procurar mais. E a história é esta. Ia a peste a caminho de Bagdade quando encontrou Nasruddin. Este perguntou-lhe, aonde vais? E a peste respondeu-lhe, vou a Bagdade matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo a peste voltou a encontrar-se com Nasruddin. Muito zangado este disse-lhe, mentiste-me. Disseste que matarias 10.000 pessoas e mataste 100.000. E a peste respondeu-lhe, eu não menti, matei 10.000, o resto morreu de medo. E é uma história que faz-me tanto sentido, porque de facto estamos a viver numa situação que é difícil, que é diferente, o desconhecido nós não gostamos, que tem impacto para muita gente, um impacto imenso, e que faz daí o seu mal. Mas há muito outro mal que vem do medo que nós temos. E houve um medo, e há o medo institucional, que, por exemplo, eu tenho estado muito ativa e aqui com grande ativismo dentro das associações que faço parte e dentro daquilo que eu consigo fazer, que vieram orientações da DGS para não haver acompanhantes nos partos, para não haver... para haver separação, até no caso de dúvida, separação mãe-bebê, até para se descartar o leite materno, caso disso. Então houve assim muita coisa
E esse medo que as autoridades tiveram ainda foi aumentar o medo que as grávidas já tinham. E era o medo que, se virmos todas as orientações que estão a ser dadas em termos das organizações internacionais e que passam a vida a estudar estas coisas, não haveria, claro que se faz todos os cuidados, mas não há necessidade de uma série destas orientações que foram feitas. Felizmente parece que vai haver aqui algumas mudanças, não é? Mas mesmo esse medo que paralisou e que vai paralisando quem tem que lidar com tudo isto, também é o mesmo medo que nos paralisa a nós naquelas coisas que vamos e que temos o dia a dia. Concretamente aqui, durante a gravidez, e pensar na perspectiva do parto que vamos ter, não é? Que parto é que eu vou ter, o que é que eu me vou deparar, e essa é a angústia que as pessoas vão pondo, para onde é que eu vou, e foi nesse sentido que tu me falaste. Eu não tenho respostas mágicas, mas a minha resposta é: vamos trabalhar nesse medo, não vamos deixar que esse medo tome conta de nós e que nos paralise totalmente. Sim, e especialmente no parto. E eu lembro-me, aliás, eu durante toda a minha vida lidei muito com medo. E no parto, eu lembro-me, houve um momento muito específico em que eu senti o medo e depois eu aprendi ao longo da vida a lidar com ele. E eu lembro-me de estar na água e fiz aquilo que, no meu caso, é muito específico, eu já sabia do que era, e então lidei com ele. Mas era uma coisa que eu já estava, de certa maneira, já tinha trabalhado, mas na altura nem sequer se falava destas questões, não é? Há 2 anos. Era um medo muito mais pessoal, agora é uma coisa externa, não é? Então, Então, estes medos pessoais, todos nós os temos. E agora há um medo que acrescenta a isto tudo. E então é um trabalho, tem que ser um trabalho de cada um, não é? Quando eu disse, eu não dou respostas mágicas. Quando falo com cada mãe, o que eu posso fazer com cada grávida é ajudar a tentar perceber de que é que têm medo, o que é que têm mais medo, o que é que... exato. Não é? E é importante nesta fase, e em todas, não é? Porque estamos aqui a falar neste contexto do Covid, mas o Covid é só mais uma coisa que vai para cima dos medos, que nós Pois, trabalhemos. Quando tu me perguntaste e quando quiseste falar comigo e ligámos e tivemos a falar um bocadinho sobre o que é que era, o que é que eu tinha para dizer em relação a isto, eu não tenho muito, mas acho que falámos de 3 aspectos, que foi em termos do acompanhante para o parto, há esse direito. E, portanto, as pessoas podem ir e tentar fazer com que esse direito prevaleça. Se calhar não conseguem. Antes da pandemia, muitas vezes não se conseguia. Depois, mas o direito está lá e há quem queira lutar mais ou menos. Não nos podemos agastar e no momento do parto que essa luta nos agaste e nos tire poder. A luta só faz sentido se nos vier dar poder. A outra coisa que falámos, que eu mencionei, foi que, além do direito, e que eu acho que devemos sempre reivindicar, eu gosto sempre de reivindicar as coisas a que temos direito, e fico frustrada quando nos sonegam direitos que temos, mas a outra coisa é que, independentemente do que venha a acontecer, o poder de parir, de nutrir e de cuidar está em nós. E se não nos deixarmos paralisar e sufocar pelo medo, a circunstância e pelas circunstâncias, se calhar vamos conseguir tirar o momento positivo apesar das circunstâncias. sim. As circunstâncias não devem ser aquilo que define o parto. Que define o parto, não é? E, portanto, este é um trabalho, portanto, vai sempre além. Eu não posso falar só do contexto, não se pode, do Covid, porque a questão do parto, do nascimento e daquilo que nós somos vai muito além disso. Exato. Ela estava antes, estava no teu processo há 2 anos, estava nos meus processos há não sei quantos anos,
E por isso é que a questão de não deixar que o medo paralise e arranjarmos estratégias para poder lidar com as situações. Então, e diz-me uma coisa, como é que uma grávida que está prestes a parir pode conseguir distanciar-se deste contexto em que vivemos para voltar para ela e para tomar conta do seu parto? Como é que... Olha, eu acho que esse processo é muito individual. Temos formas, todos nós, de lidar com os nossos medos, com os nossos fantasmas. E, portanto, é sempre um caminho pessoal. O que pode acontecer é que nesse caminho pessoal é bom ter informação. E ter informação daquela informação que nos dá segurança. Se não andamos a ver tudo o que todos dizem, a opinião de outros e tal, e suga-nos a segurança. Portanto, ao encontrar, é poder encontrar informação daquela que nos vai trazer segurança. Depois, o falar com alguém. Hoje em dia faz-se muito através de mensagens. Eu sou aquela que eu gosto do presencial. Não sendo possível o presencial, então falemos. Sim. Porque eu não vou dar as respostas à pessoa. Agora, com cada pessoa que se fala, podemos trabalhar aquilo que está lá. E tu sabes quantas vezes mandas mensagens, e antes mais com o bebê, e eu dizer, vamos falar, não é? Sim, e eu depois chorava ao telefone. As respostas não são minhas, são tuas. Do caminho de poder falar com voz alta. Então nós temos que nos rodear de quem nos pode fazer subir e ter mais confiança. Portanto, não havendo uma resposta única, tem a ver com este processo da pessoa se conhecer. E depois existem muitas formas, não é? Eu, por exemplo, eu sei como é que eu lido com os meus medos. Como é que tu fazes? Depende dos medos, mas no geral, primeiro é um bocadinho racionalizar as coisas. Em vez de a ver se faz sentido ou não. Não me deixo, se eu começo a ver que estou a ficar dominada pelo medo, eu não alimento esses pensamentos. Exato. Vou procurar pensamentos que me dão coragem, em vez de estar a rodopiar nestas coisas. Vou ser pragmática naquilo que estou a passar. Por exemplo, eu ainda vou fazendo coisas radicais. Radicais, um pouco, não muito radicais, mas imaginemos, tipo, a ir a uma montanha russa ou uma coisa qualquer que à partida, ou andar assim numa coisa qualquer que seja muito... Ok, isto mete medo. Então eu começo a pensar, isto mete medo, mas toda a gente está aqui, isto é seguro. Portanto, se não fosse seguro, não estava aqui. É assim que eu faço. Agora voltando para a questão dos nascimentos e dos partos. Quando me vinha, não é? O primeiro filho é sempre a novidade e vem sempre o medo do desconhecido. E eu pensava, todas as mulheres pariram antes de mim. Todas as mulheres tiveram os seus bebés. E está cá dentro e tem que sair. Era a minha forma de lidar comigo, em vez de pensar, não, e agora vai fazer ou tal. Portanto, esta é a minha forma. Ok. Por exemplo... Como é que tu lidaste com os teus? Olha, eu... Diz. Sim, diz. Vais-me dizer, senão eu pergunto outra vez. Diz. Eu já há muito tempo que faço eu percebo que os medos, o que me fazem muito mal, porque criam muita ansiedade e eu quase que me perco de mim própria. Então eu, ao longo dos anos em que comecei a trabalhar mais desenvolvimento pessoal, foi a perdoar-me por esse mal que eu estou a fazer. E então dizer mesmo em voz alta, eu perdoo-me por estar a permitir este pensamento. No meu caso do parto, foi no momento em que eu estava a ver isto, nunca mais, não me digas que ainda vou ter de ir para o hospital, mas eu não quero. E nesse momento eu vi que era o medo e tipo, não, aqui não, isto é o meu parto, eu decido. E depois foi assim, acho que foi nesse momento que eu disse, ok, agora vou sair da água, vou para a cama, ou seja, tomei uma ação, em vez de ficar com medo, petrificar-me,
foi tipo, não, eu já não me estou a sentir confortável dentro de água, vamos para a cama. E depois tu ajudaste-me a ver que sim, realmente faz sentido irmos para a cama. E tomei essa ação, mas eu tive de primeiro identificar que era o medo, que este pensamento não era real, era uma imaginação minha, que era o meu medo de ter de agora, tipo, todo o trabalhão que já tivemos para chegar até aqui, ainda ter de ir para o hospital, porque era parto em casa, e acho que esse é um dos grandes medos de quem tem o parto em casa, é o plano B, e a gente, tipo, não, isto está tudo bem. E outra coisa foi confiar. Eu olhei para os olhos do António, que era o meu parteiro, não é? O nosso parteiro, e perguntei-lhe, está tudo bem? E ele disse-me, tudo bem, vamos continuar. E era só isso que eu precisava também de saber, porque eu confiava na minha equipa, mas é um trabalho de, eu não havia razões para ter medo, era só na minha cabeça, porque fisicamente estava tudo bem, tínhamos as condições, tínhamos a equipa. Eu agora penso, em relação às grávidas que estão prestes a parir e que estão com esta, para além do desconhecido de uma nova circunstância, acho que é também tentar desmistificar esse medo, ou seja, tenho medo de estar sozinha, mas o parto é um processo muito individual. Tu estás sozinha no parto, ok, o apoio das pessoas é essencial, mas se eu estivesse no meio da floresta eu ia parir à mesma, sabes? Sim, é isso, é um bocadinho, vamos lutar pelos direitos, e o direito é ter a... Olha, agora espera aí que perdemos a Cristina, esperem. Oh não, espera aí Cristina. Cristina, já estás aqui connosco? Sim. Sim, e tu estavas a dizer, ou eu ia dizer, que já não sei o que é que eu ia dizer, mas sim, nós temos o direito de ter alguém, mas nas circunstâncias que estamos a viver, não sabemos que o vamos ter. Mas o poder que nós temos de pôr o bebê cá fora, que a natureza nos dotou, que isto está, esse existe. E, portanto, a questão é não nos deixarmos maniatar por esse medo. E é preciso trabalhar, numa altura que se calhar faria mais sentido procurar ajuda até, as pessoas estão-se a fechar muito nelas. E estão-se a fechar muito no medo e no que agora é só medo. E vamos trabalhar. Têm medo do quê? Exato. Da doença em si? Do estar sozinho? Do quê? Portanto, eu não posso estar aqui porque eu nem sequer imagino o que é que as pessoas podem ter medo para se poder estar aqui a falar. E depois falava de medo e as pessoas pensavam, essa eu não tinha ainda pensado, vou ter esse medo também. Então... sim, melhor não alimentar isso. Mas é verdade, eu acho que é pedir ajuda. É o pedir ajuda. E não ficarem fechados nestas coisas. E às vezes é só o tempo de poder falar em voz alta, de processar o pensamento em voz alta. É verdade. Eu lembro-me que telefonava, Cristina, temos de nos encontrar. Depois encontrávamos, olha, eu já estou bem, já estava insegura sobre isto, mas já passou. E porque falámos um bocadinho sobre isso e foi só o espantar o medo. E nesta altura muito específica, voltamos ao mesmo. Então, procurar boa informação, procurar pessoas que nos apoiem. Não é preciso estar no parto. E se nada correr de acordo com o que estava planeado, porque eu queria ter alguém por isto ou por aquilo, vamos mesmo assim ter capacidade de tirar o melhor partido disso. Ok, é verdade. Ou seja, o empoderamento enquanto parto, enquanto mulher, capacidade de parir e de correr tudo bem, não pode estar definido por com quem nós estamos ou onde estamos. Não. Tu há bocado disseste que o parto é um processo muito individual. Portanto, mesmo, claro que quando tu tiveste o teu parto, com a tua equipa, com o teu marido, que fazia parte da equipa também, não é? Com tudo, isso dava-te mais segurança. Uhum. Mas foste tu que passaste por lá. Foste tu que lidaste com o medo que tiveste naquele momento. E o teu medo de ir ao hospital, eu senti que era... Nem nunca sequer se pôs essa questão. Não, nunca se falou disso durante o parto. Foi uma coisa que veio, tipo, eu já não tinha este pensamento há muito tempo. Por isso eu imagino que agora, atualmente, quem vai para um hospital, eu acho que é um bocado avassalador
porque devem vir muitos medos ou muitos pensamentos que a mulher nem nunca tinha pensado, ou que estavam ali suprimidos. E acho que isso é algo que, acho que neste momento os mídias acabam por alimentar isso, em vez de ajudarmos a tirar essas camadas dessa cebola e perceber quem é que eu vou ser no parto, quem é que eu sou. A questão de eu não estou sozinha ao mesmo tempo, eu tenho o meu bebê, sou eu e o meu bebê, é uma coisa que acaba, dá-te uma força, eu lembro-me, dá-me uma força sentir tipo, eu estou eu e o bebê, tipo, estamos a fazer isto juntos. É um caminho, não é? Então, mas tudo isso, e só pode fazer sentido às pessoas, a cada pessoa que possa estar a ouvir e que possa pensar. Então é um processo que está lá, e é isto, procurem boa informação e procurem bom apoio, mesmo agora, nesta fase, ou principalmente agora, sempre, mas nesta fase, o que eu noto é que nesta fase as pessoas fecham-se e não procuram ajuda, mas que o façam para poder tirar o melhor partido da experiência que vão ter, porque vai ser um momento único ter este bebê, mesmo que seja o 5º bebê, não é? Cada bebê que nasce é único para o bebê e é único para a relação que se estabelece. E sabes uma coisa, há certas, aquilo que eu leio, que eu vejo, há certos aspectos do parto que já se falavam quando eu pari há 2 anos. Havia a questão de, por exemplo, se fosse no hospital, poder trazer uma segunda pessoa, também não era possível, tive de lidar com isso, se fosse para o hospital a minha doula não podia vir comigo, ou havia questões, mesmo da amamentação. Eu sinto que agora o que aconteceu foi que a bolha aumentou e todos esses problemas que já estavam um bocado latentes e que havia certos profissionais de saúde que não apoiavam ou que eram contra, agora é como se fosse quase o normal, o que é assustador, não é? Porque depois, de vez em quando, ouvimos umas vozes a dizer não, mas o direito à amamentação, assim que o bebê nasce, o direito e pele com pele, é um dado que devia ser um dado que, tipo, de repente temos estas vozes, mas eu lembro que na altura já se falava um bocado sobre isso, agora está ainda mais em conversa e... espera aí que agora, deixa eu ver se continuas a ouvir. E já se falava disso, portanto, é como se agora está a uma escala maior, mas estes problemas já existiam. Já, esta questão dos direitos da mulher, dos direitos do bebê, dos direitos dos acompanhantes, mas principalmente falamos aqui da mulher e do bebê, já era uma coisa que estava a ser tratada e tinha que estar a reivindicar estes direitos, porque muitas vezes eram... as pessoas não os tinham, não é? Exato. Paravam logo, não deixavam entrar, é mais um bocadinho, portanto, não dizem o não absoluto, mas vão, agora não, já chamamos, já, e as pessoas vão ficando sozinhas. Agora quase que se legitimou aquilo que já não era feito e tornou-se legítimo debaixo deste medo. Não, agora não pode ser, não vamos contaminar, não isto, não aquilo. Sim. Quase que aproveitou-se esta oportunidade para legitimar coisas que já deviam ser de acesso garantido a todos e não o eram. Por exemplo, tu falaste do segundo acompanhante. Eu estive num parto em fevereiro, portanto, antes disto tudo começar, e existe o direito de poder, da rotatividade, de poder trocar, e não deixaram. Mesmo quando, depois do parto, o marido teve que sair, porque tinha outra criança para ir cuidar e que saía dos cuidados onde estava, e, portanto, a mãe ia lá ficar sozinha. E não te deixaram ir? Trocar. E eu não percebo porquê. Não havia motivo para isso. Isto para dizer que na altura, ou seja, estes desafios existem, ou seja, grávidas que estão agora a passar por isto, claro que é um contexto diferente, mas todas as vezes grávidas, eu acho, passam de uma maneira ou de outra por muitos destes processos. Sim. Porque ainda não há esse estabelecimento dos direitos da mulher e da grávida em todo lado, é isso que eu quero dizer, em todo lado.
Exato, isso acontece, já acontecia e agora acontece em muito maior número e legitima-se isso em nome do Covid-19, não é? Mas já havia e, portanto, nós temos que fazer ouvir as vozes. Esta altura é mais complicada, mas há trabalho a fazer. E pode não ser uma experiência negativa, pode ser até quase um empoderamento, uma nova versão de empoderamento da mulher, que é, apesar de tudo, de todos estes nãos e de todas estas limitações, tu és capaz de parir como tu decides e estar com o teu bebê e pronto, não sei, trazer esse encorajamento às grávidas, porque para não se petrificarem com a informação. Sim, eu acho que o que está a acontecer mesmo é isso, é este petrificar, este paralisar com todo o medo que é posto, não é? E deixarmos e ficarmos a ouvir tudo o que nos rodeia. Eu também agora, nesta fase, eu tive, e principalmente inicial, agora já estou mais apaziguada, eu tive que lidar também com estes medos. E o que é isto? E o não sair, e depois não só a questão da doença, ou a questão depois que toda a gente, não é? Do mercado de trabalho e destas coisas todas. E tive que lidar com os medos dos outros, havia medos que eu não os tinha, mas depois quase que me deixava contagiar com os medos dos outros. E eu também fazia os meus telefonemas a pessoas que eu sabia que tinham uma abertura diferente ou uma perspectiva diferente. Dizer assim, será que isto sou eu que estou aqui a não querer ver as coisas e estou a ser muito leviana? Ou será que existe aqui um medo exacerbado? Mas já me estava a sentir sugada, não é? Completamente absorvida dentro do medo dos outros, e tive que fazer o trabalho para não ser. Aliás, há uma passagem que eu gosto e que é quer trazer à memória o que me pode dar esperança, quer trazer à lembrança o que me pode dar esperança, porque no início, quando fomos bombardeados com aquelas informações todas e era tudo tão negro, eu estava-me a deixar esta onda preta estava-me também a afetar, e eu tive que trabalhar e rodear-me das pessoas que eu sabia que me iam manter à tona para manter um bocadinho o discernimento e a sanidade mental para lidar. Como grávidas, ainda mais, porque estamos muito mais sensíveis a tudo o resto, proteger a nossa cria. Porque já não somos só nós, temos que proteger a cria. Então temos que nos proteger daquilo que nos pode trazer mais medo. Boa. E conta-nos uma coisa, e olha, ainda não recebemos aqui perguntas, ou pelo menos eu não estou a ver as perguntas, espero que não estejam a passar ao lado, mas eu não estou a ver. Houve uma coisa que tu me disseste, que no meio desta situação toda, que foi praticamente durante o mês de março, houve algo que trouxe normalidade à tua vida. Fala-nos um bocadinho desse episódio. Então, foi um bebê, foi um parto que eu acompanhei no dia 1 de Abril. Foi verdade, foi no dia 1 de Abril, mas foi verdade. E eu estava muito frustrada nestes 2 dias anteriores, porque porque dia 30 tinha saído a norma ou a indicação da DGS da separação, de não dar, de descartar até o leite materno, aquelas coisas todas. E nós antes, eu faço parte de uma associação e tal, já tínhamos feito até a campanha de que dar de mamar não é um capricho, é saúde, não é? É proteção, é muita coisa, não é um capricho. E depois disso veio essa indicação, veio também uma entrevista com o médico que tinha estado por detrás dessas indicações, e eu estava a sentir-me completamente impotente e frustrada. E, entretanto, uma das grávidas que eu estava a acompanhar, e era para um parto hospitalar, e era uma mulher que estava muito bem preparada, sabia muito bem o que é que queria, tinha-se preparado muito bem,
E começou no final mesmo da gravidez a ir àquelas consultas e aos CTGs e ao hospital, nestes ambientes em que está tudo com máscara, que ainda é mais assustador, não é? Só vemos ali uns olhos e está tudo com aquele nervoso miudinho, e ela, que sempre quis um parto em casa, mas que o marido não era favorável, começou a sentir bloqueada Naquele ambiente. naquele ambiente. E o marido percebeu isso. E então, à última da hora, lá se conseguiu arranjar e ter o parto em casa. Ou seja, ter uma equipa para estar no parto em casa, é isso? Em casa, claro. E porque fazia sentido que esta mulher estava perfeitamente preparada, era o desejo dela, ok? Às vezes as pessoas pensam no parto em casa como um processo de fuga do hospital ou daquilo que não querem e não estão preparadas para o que se vai passar. Aqui não, tínhamos alguém preparado. E então eu vinha deste ambiente todo, que estava mesmo triste, mesmo frustrada com as indicações e sentir-me impotente. Não é? E houve aquele parto. E foi tão uma lufada de ar fresco, soube-me tão bem, trouxe a normalidade à vida, esquecemos-nos que estávamos a viver em pandemia, com as restrições todas e mais algumas, e foi um momento de normalidade e que me voltou a centrar e que há coisas bonitas, e isto mesmo estávamos a dizer, e a mulher aqui escolheu um ambiente diferente e aquele bebê nasceu. E nasceu num ambiente tranquilo, com uma mãe empoderada, e isso fez-me ver, epá, a vida continua e há coisas bonitas que ainda acontecem e que trazem normalidade no meio de coisas que não são normais, não é aquilo que nós estamos habituados a ver. Sim. E esse foi assim, o meu momento alto. Nesses dias trouxe mesmo aqui o alento, mas voltou e foi um bom contributo para eu me voltar a reequilibrar. Boa, sim, eu estou a perceber. E diz-me uma coisa, o que é que mudou nesse marido que inicialmente não era a favor do parto em casa, parto em casa, exato, e que depois mudou de opinião? Foi ele perceber, quando acompanhou a mulher aos CTGs que estava a fazer, que ela ia ficar bloqueada. Ali o stress que havia, e ela era assim super segura, acabava por estar a tomar conta dela. Ok. E portanto ele percebeu que era melhor para a mulher estar noutro ambiente. Sim, que num ato de amor pôs esta vontade dela acima do medo dele. Estou a Porque era o perceber. medo que o estava a impedir e que sempre tinha impedido e era perentório. E se calhar o amor, eu vejo assim, que o amor por ela sobrepôs-se ao medo dele. Eu tenho uma mãe que eu acompanhei, não sei se está aqui a ouvir, de quem eu fui doula dela também, e ela dizia sempre que o contrário do medo é o amor. E eu sempre achei muito bonita esta expressão dela, e era assim que ela lidava com o medo dela, não é? Que o oposto do medo é o amor. E aqui neste caso acho que foi isso. Tão bonito. E sabes que eu também, quando eu dou as minhas voltas de sanidade mental e olho para a natureza, para os pássaros, aliás, hoje em dia a cidade onde eu moro é dos pássaros. E isso traz-me, mas é estar a ouvi-los, dá-me também a natureza, a vida está a continuar e nós vamos ultrapassar isto, e o mundo está cá connosco. E acho que o parto, e por acaso em relação até a um parto, eu faço parte de um grupo do WhatsApp de amamentação e de mães, daqui da Margem Sul, e houve uma mãe que esteve no hospital e ia-nos mandando mensagens, ia falando connosco sobre o que é que estava a passar, ou seja, nós estávamos a ver em tempo real todas as coisas, e ela, a certa altura, manda-nos uma foto com o bebê, e para nós foi tipo, tipo... É o amor que se sobrepôs, aquele Sim, bebê esquecemos de tudo. É? Sim. E este é o poder que está lá, e é nisto que eu acho que a pessoa se deve centrar mais. E eu também tenho visto e tenho acompanhado algumas pessoas que, quando falam comigo, estão a perspectivar um parto que se calhar daqui, que não é para já, daqui a um mês. Nós não sabemos o que é que as coisas vão acontecer, e estão em
Antecipar com o medo e arranjar cada obstáculo. Ok. E às vezes é mesmo confiar. A coisa vamos confiar. Sim, e confiar no bebê também. Isto é uma coisa que eu experienciei com a minha gravidez. O Bernardo estava, a data dele era 23 de Abril e nasceu no dia 23 de Abril. Isso eu sei que não acontece com todos, mas é como se mentalmente havia uma comunicação entre nós e eu até dia 23 de Abril estava com imensa coisa a lidar. Portanto, bebê, tu estás bem onde tu estás, não é preciso sair já, mantém-te lá dentro. E eu, por acaso, estava a falar com uma amiga que está grávida e a data dela é julho. E eu disse-lhe, tu tens tempo, vocês têm tempo, não vale a pena estares a entrar nessa ansiedade, porque isso só vai causar um cenário que não é favorável. Sim. Porque o bebê pode esperar e é bom para ele, é bom para todos. Sim, e o bebê que vai nascer, disseste que é junho, julho? Não percebi. Julho, mês 7. Vai acontecer ainda tanta coisa até lá que nós não conseguimos perspectivar todas as coisas que vão acontecer. Então, mais vale centrar-nos naquilo que nos pode trazer esperança. Bebê, ao bocado estavas a dizer, para mim o bebê é amor, é vida, é esperança. Então, as coisas não vale a pena, dos mil cenários que podem acontecer, nós não os conseguimos pensar em todos. E há de acontecer alguma coisa diferente. Então é confiar que vai correr o melhor possível, e daí é esta preparação em termos de informação, rodear-nos de quem nos pode dar confiança e força e conseguirmos arranjar estratégias para domesticarmos as nossas mentes. Eu falei das minhas, tu falaste das tuas, e se cada uma das pessoas estivesse a falar aqui, iriam dizer outras estratégias, porque estas estratégias são pessoais. Exatamente. E aquilo que, olha, a Rita que está-nos a ver, era ela que eu estava a falar, mantém o Ravi na tua barriguinha, ele está tão bem aí. Aquilo que eu também vejo é a gravidez de agora, apesar de todos os desafios, continua a ser uma gravidez. Um parto é um parto, uma mãe é uma mãe. E eu, na minha altura, por exemplo, em relação à altura, como se tivesse sido há décadas atrás. Mas é que nós temos esses desafios. Eu, por exemplo, a certa altura da minha gravidez, eu deixei de falar sobre o parto em casa com quem eu sabia que não valia a pena. Porque eu ia bater contra uma parede que me ia trazer mais dúvidas quando eu já tinha trabalhado essas. E então, acho que neste caso é um bocado ao contrário, é as mães procurarem falar desses casos, mas se calhar não vão falar com alguém que passe o dia a ver o telejornal, porque aí é essa a informação que vai receber. Exatamente, portanto, é rodear, e há muitos profissionais. Eu às vezes, eu sei que vivo numa bolha, porque eu trabalho com muitos profissionais de saúde, mas que estão no mesmo comprimento de onda que eu estou. E portanto eu sei que eles também estão lá, eles existem, não é? Exato. E portanto, há esperança, e pensar que as coisas podem acontecer muito melhor do que aquilo, do que as perspectivas todas negativas que as alimentamos. Exato. E é o estado mental em que estamos a lidar. Eu sei que é mais fácil falar disto quando não se está nesse estado mental. Eu própria, já tive uma noite super ansiosa, eu fiz febre do stress com que eu estava a sentir, e nessa altura eu não conseguia ver, mas eu espero que esta nossa mensagem, para quem nos esteja a ver, e se houver algum momento em que uma mãe, uma grávida, se estiver a sentir mais em baixo, ouçam a gravação para virem ao de cima, porque é um estado mental e que nós temos essa capacidade de mudar aquilo que pensamos. Sim. E procurem ajuda de alguém que pode dar força. E já agora a Cristina é uma delas, ela está aqui no Facebook, vocês falem com ela. Falar, não é por mensagem, não? A coisa por mensagem não vai tão bem. E olha, uma coisa, nós já estamos quase em cima da hora também, começámos um bocadinho mais tarde por causa daquele problema técnico, mas eu espero que quem esteja connosco consiga manter-se mais um bocadinho. Neste momento,
o papel da doula ainda é mais importante. O que é que tu achas? Quando pensamos na doula para a preparação para todo este processo, claro que sim. Se vamos pensar na doula que quer que esteja no trabalho de parto comigo, dadas as circunstâncias, e não havendo a possibilidade de trocar, e é perfeitamente compreensível e aceitável, no parto, que não seja em casa, se calhar aí não, mas antes e A depois, preparação. claro que sim. No antes e no depois. Exato. Para o bebê, para a integração do nosso novo estar de mulher, não é? Para este puerpério emocional que traz tanta coisa ao de cima. Exato. E, portanto, se calhar mais do que nunca, ou sempre faz sentido da doula, mesmo que não seja para estar no momento do trabalho de parto. Estas angústias que vamos ouvindo e que as pessoas que chegam até nós, que estão angustiadas com estes problemas e estão com os medos delas, claro que faz sentido ter alguém que saiba fazer, às vezes, estes primeiros socorros emocionais. Exato. E a mim acho que é o facto de. Eu lembro-me de, mesmo depois do bebê nascer, eu tinha uma dúvida e falava contigo, ou falava com o António, e vocês diziam-me: a não sei quantas passou por isto, também teve isto, tarará. Ou seja, não era a única a passar por aquilo, e às vezes é isso, é sentirmos. Além de dizer além de normalizar no sentido, isto é o que acontece e muitas mulheres passam por aí, mas também, mais do que isso, é escutar a tua dor. Porque o que as outras passam, estás tu bem, não é? Mas aquilo que tu estás a sentir, ou os medos que tu tens, temos que lidar com isso. E lidar com isso também é enquadrar neste contexto que outras pessoas também passam. Que bom. Olha, e agora já para terminar, aquilo que tu disseste há bocadinho sobre, e é muito importante isso, que o parto em casa não é uma fuga ao parto hospitalar para quem está com medo de ir para o hospital. Sim. Porque eu, na minha cabeça, assim que eu comecei a ver as coisas do hospital, eu pensei, olha, agora eu acho que cada vez mais as mulheres deviam pensar no parto em casa. Mas, de facto, isso era porque eu, na minha cabeça, já aceitei o parto em casa. O parto em casa é o teu lugar seguro para o nascimento, mas não é para muitas outras mães. Exato, e isso também acho que é importante, se quiseres falar um bocadinho sobre isso, só se calhar desmistificar até, ou seja, nós não estamos aqui a promover o parto em casa, estamos só a explicar que o lugar seguro é aquilo que a mulher decide ser o lugar seguro. Sim. Olha, um parto em casa normalmente um parto em casa programado é feito para gravidezes de baixo risco e com acompanhamento durante a gravidez e durante o trabalho de parto. E isto já é um enquadramento de segurança. As pessoas muitas vezes aplaudem as mães que acabam por ter sozinhas, não é? Estão na praia, têm o bebê, ou vão na ambulância e têm o bebê e aplaudem. Essas coisas nem sequer são num perímetro de segurança e felizmente acontecem bem. Nem os bombeiros ou quem, não é, quando estão nas ambulâncias, têm a preparação que tem um profissional obstetra para um parto em casa programado. Então, percebes? Às vezes torna-se heróis quem teve assim, ia no meio do caminho e para o hospital e teve, mas quem programa um parto em casa, ai meu Deus, que loucura. Não, são profissionais capacitados, com experiência para fazer este acompanhamento, não é? E há esta triagem, não vai para um parto em casa se as gravidezes forem de risco. E depois existe, tu falaste do plano B, eu falo sempre, o meu plano é o melhor para a mãe e para o bebê, sendo que a mãe e o bebê é uma unidade, não é? E quando é necessário, para mim é o plano é o melhor para a mãe e para o bebê. Às vezes, porque o trabalho de parto está a ser acompanhado por um profissional, a pessoa diz, a parteira, diz, ok, agora está na altura de que o mais seguro para esta mãe e para este bebê é ir para o hospital. Não é porque alguma coisa correu mal, mas porque na vigilância que foi feita, esse é o momento de poder, no hospital, de ter outras coisas que serão necessárias. Não acontece com muita frequência, mas existe. Ou seja, é porque é feito um acompanhamento do trabalho de parto.
Então, se as pessoas sabem o que é que querem, estão seguras e estão bem acompanhadas e não têm como a gravidez de risco, é um cenário como foi para ti, que tu fizeste o teu percurso para o escolher. Exato. E isso continua a aplicar-se normalmente, ou seja, em casa, sei, eu não sei neste momento, mas não há distância, a pessoa, neste momento os partos em casa continuam a acontecer, não é? Continua, então tive um agora há pouco tempo. Pois, e como é que foi em relação a, sei lá, as pessoas não estavam a desinfetar as mãos no momento, não sei, como é que é isso? Os cuidados são tidos, obviamente. E aí Ok, são coisas muito pontuais, quando as pessoas estão com os profissionais que estão a acompanhar o trabalho sim, de parto, vão falar sobre esses medos também, ok, sobre as práticas exato, do que é que vai acontecer neste contexto específico. sim. Portanto, mais uma vez, eu não aqui, se queriam aqui coisas muito específicas disto e daquilo, é, Porque é específica a cada família, não é? não posso dizer essas. Não, e para cada Claro. acompanhante. Portanto, há coisas que são específicas e que, portanto, têm que ser tratadas individualmente. Se a pessoa pensa no Ok, trabalho de parto e eventualmente em casa, então vai ter que arranjar uma equipa e vai ter que ver quais são as medidas que estão a ser tomadas. Existem ok. algumas orientações também, mas Acho tem, ótimo. é como sempre, é escolher alguém, ouvir o que é que pôr os nossos medos normais já de gravidez e de parto em casa, e também os nossos medos relativos ao panorama em que vivemos, e pronto. Exato. E depois fazer uma decisão consciente e informada. Exatamente, eu acho, e talvez eu vou relembrar quem tiver perguntas para colocar aqui à nossa Cristina, mas eu acho que é isso, e é procurar informação, acho que ao mesmo tempo fora deste contexto, ou seja, há muitos livros de preparação para o parto, e que eles não mencionam esta situação do Covid, porque nem sequer existia nessa altura, mas é o tal empoderamento da mulher que é, eu diria, intemporal. E na questão da amamentação também. Eu às vezes eu ouço histórias, por exemplo, até mesmo de mães há 50 anos que tiveram desafios e porque na altura não se falava, se calhar, então do pele com pele ou da amamentação exclusiva ou assim. Agora fala-se, mas elas tinham esses desafios. E a informação, e também de onde é que vem essa informação? Olha, agora acho que perdemos a Cristina outra vez, espera aí. Já estou. Então, eu estava só aqui a fazer assim um wrap-up do que nós, do mindset que é importante termos. Queres dizer assim alguma mensagem assim em tom para finalizar sobre o que está a passar e especialmente para as grávidas que nos estão a ver, Cristina? Eu acho que eu já disse o que acho que é mais importante, que é rodearem-se de boa informação, procurarem boa informação, informação que vos faça sentirem-se seguras, não aquela informação que vos vai contaminar, e procurarem pessoas com quem possam falar sobre os vossos medos e sobre todas estas questões que têm, para que possam ficar seguras para o momento que vem aí, que nós esperamos sempre que seja um momento de amor, lindo, de esperança, uma criança da esperança, acho que é por aí. Tão bom, é verdade. E é nós não nos definirmos por todos estes medos que sentimos, mas é a percebermos deles e decidir não alimentá-los. Não é isso? Estou? Então, Estás-me a ouvir? Sim, estou a ouvir, assim. Ok. Não, é mesmo por aí, e acho que a tecnologia já está a dar sinais de que já falámos muito, mas da minha parte estarei disponível para responder a questões que tenham, e já vos disse que por mensagem não é o meu forte, mas estou disponível por outros meios. Perfeito. Telefone, chamada, essas coisas assim.
Tá? E a Cristina está disponível se quiserem falar através de mim e eu apresento-vos à Cristina também. E lembrem-se que o isolamento social é uma coisa neste momento física, mas não deve ser um isolamento de pessoas da nossa vida. E grávidas nós não estamos sozinhas, e isto é uma mensagem mais pessoal minha, mas eu lembro-me, havia alturas em que eu me sentia sozinha, e isto já foi há 2 anos, porque eu estava a experienciar estas coisas pela primeira vez, e acho que isso é muito comum, portanto todas nós passamos por isso nos tempos em que estamos a viver, e não há nada de errado connosco em termos essas dúvidas ou essas inseguranças, mas há ferramentas e há pessoas que estão aqui para nos ajudar. Exato, é por aí. Acho que este é o caminho, não é? Continuarmos a ser comunidade, continuarmos a ser uma rede de apoio, porque nós somos todos interdependentes. Há quem tenha mais essa noção do que outros, mas de facto precisamos uns dos outros. Sim, e uma coisa se calhar também para finalizar é que ontem saiu uma notícia na revista Sábado que mostra também o resultado de muito deste trabalho que a associação para a qual tu estás envolvida, o facto das pessoas estarem a vocalizar muito daquilo que nós estamos a falar junto das instituições está a ter impacto. Portanto, as mulheres não é que vão para a sala de partos a reagir ou a gritar, mas têm de agir, não é? Mas têm de não agir. Podemos ficar calados. Sim, nós não podemos ficar calados no geral, aqui em termos de associações, portanto, a Associação dos Consultores de Lactação, a Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher para a Gravidez e Parto, a Associação Equilíbrio, estas são as que eu conheço, deve haver outras, não é? Mas estamos a trabalhar para que estes direitos possam ser de facto dados às mulheres que estão a ter os bebés nesta altura e que de facto temos que falar, não é? E lutar e reivindicar para o bem de todos. Eu já tive filhos há muitos anos, não é? Mas continuo aqui a dar a cara por algo que eu acredito que é o melhor para as mães, para os bebés, para as famílias. Ótimo. E para as grávidas, cara, essa não é uma luta a ter neste momento, mas para isso podem também falar com essas associações para se sentirem mais apoiadas. Mas eu não ouvi a tua palavra, mas sim, para se sentirem mais apoiadas, Ou seja, que para as grávidas essa luta não é agora o foco delas é muito mais interno, mas há associações que estão a trabalhar nesse sentido, portanto também não têm de levar esse fardo para o parto. Claro, é por aí, sim senhora. Olha, muito obrigada, Cristina, por estares connosco, por teres dedicado esta hora a partilhar pontos tão pessoais e ao mesmo tempo tão gerais a todas nós. E eu acho que não temos perguntas, pelo menos não estou aqui a ver nada, mas se tiverem podem sempre colocar aqui e depois eu vejo e passo. Tá, sim senhora. Um beijinho muito grande e obrigada a todos por terem estado aqui connosco. Beijinhos para ti e para todas que ouviram, espero que tenham tirado alguma coisa positiva desta nossa conversa. Adeus, beijinhos. Beijinhos grandes, querida, beijinhos. Tchau, adeus.